Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 18. Você que passa a nos acompanhar de casa, bem-vindo a este lugar chamado Povo de Deus, em rendição e adoração ao Senhor. Vamos à palavra dele, que é viva, poderosa. Louvamos a Deus por todos que têm se esforçado na música. Que bênção, gente, vocês servirem nesses dias em que nossos líderes estão na Paraíba. Pelas minhas contas, eles devem estar voltando já. Não é possível, né? Que férias longa que é essa? Isso não é férias, isso é um ano sabático. Eles devem estar voltando já. E você que gosta de tocar, cantar alguma coisa, Deus manda falar a você. Deus falando já. Deus manda falar a você. O teu lugar é ajudando a gente aqui. Receba de Deus essa palavra. Vamos então, Mateus capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 18, que nos fala assim: enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o pai, Zebedeu. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Amém? Tema de hoje: aspectos da vocação. Aspectos da vocação. Nós lemos um texto que expõe a experiência de Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Segundo a narrativa dos evangelhos sinóticos, ou os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus iniciou a formação do grupo apostólico ali no mar da Galileia. Foi ali que houve o pontapé inicial. Primeiro ele chamou dois irmãos, Pedro e André. Em seguida Jesus chamou mais dois outros irmãos, Tiago e João. E com o passar dos dias, Jesus foi chamando outros, até formar o seu básico quadro apostólico, composto por homens simples, mas que aceitaram o seu chamado. Nessa noite eu desejo falar com vocês então sobre os aspectos da vocação. Quantos estão prontos? Digam amém. Amém. Tem alguém que não está pronto ainda? Diga amém também. Diga: Senhor, eu não estou pronto. Amém, eu preciso de ajuda. Alguém não está pronto ainda? Portanto, em unanimidade, nós vamos começar agora a ver e ouvir aquilo que Deus tem para nos falar sobre esses aspectos da vocação. Para a teologia, a palavra chamado e vocação, elas falam da mesma coisa, elas vêm da mesma raiz etimológica, semântica. Elas têm o mesmo significado em si. Ambas têm na sua raiz da expressão grega ou do vocábulo grego o termo kaleo com K. E do latim, vocare. Esses dois termos, tanto do grego quanto do latim, eles têm a ideia de trazer o sentido de convocação, de chamamento. É muito importante memorizarmos isso agora no começo. Chamado e vocação referem-se à mesma coisa. Quando você escuta o termo chamado e quando você escuta o termo vocação, você está escutando palavras com o mesmo sentido e significado. E há apenas dois aspectos que desejo abordar nessa noite para pensar com você sobre os aspectos da vocação. O primeiro
aspecto que eu quero trazer, e gostaria que você começasse agora a guardar no teu coração, quanto ao chamado, quanto à vocação, de que Deus chama o mundo. Você pode dizer comigo isso? Deus chama o mundo. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, ele nos diz, e está lá em João 3,16. Podemos falá-lo de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala sobre o Deus que chama o mundo. O primeiro aspecto da vocação é que Deus está chamando o mundo. O termo grego para falar sobre o mundo, aquele termo muito conhecido inclusive, é cosmo. Cosmo, da onde vem cosmologia, o estudo sobre a Terra, o universo. E esse termo está bem associado à criação do universo, está associado ao surgimento do ser humano. E quando a gente lê João 3,16, o termo grego ali é cosmo, porque Deus amou o mundo, a criação mais primária, todo o universo. Deus amou o mundo sem reservas. Toda pessoa que está no mundo recebe de Deus esse incansável convite, porque Deus chama o mundo. Toda pessoa que passa pelo mundo recebe de Deus o chamado, essa vocação de Deus em chamar a sua criação. Deus está chamando você. Deus está chamando você. Há um chamado de Deus na minha e na sua direção. Quando você olha para aquela pessoa que divide a mesa de trabalho com você todos os dias, mentalize agora essa pessoa, caso tenha. Aquela pessoa que divide a vida com você profissionalmente, seja no escritório, seja na fábrica, seja na loja, seja onde quer que for, essa pessoa, ela é chamada por Deus. Deus a chama, porque Deus chama o mundo. Quando você olha para aquela pessoa da sua família, ou aquela pessoa que divide algum ambiente social com você, seja ele qual for, essa pessoa, o seu médico, o seu funcionário, o seu patrão, o amigo do trânsito, o inimigo do trânsito, todos que estão ligados ao seu círculo de vida, todos que respiram são chamados por Deus. Porque todas as pessoas recebem esse primeiro aspecto da vocação de Deus. Segundo a revelação bíblica, Deus ele não categoriza as pessoas, ele não coloca as pessoas em níveis diferentes, ele apenas chama. Você vai se lembrar comigo que desde os primórdios, quando Deus designa na direção do mundo o dilúvio, lembram do Noé? Aquele homem que Deus levantou para ser o porta-voz, o megafone, a voz que apontaria para o mundo uma catástrofe, que seria o dilúvio. Quando Deus ordena para Moisés, Moisés, comunique a sua família, comunique a todos. Deus ele não fez distinção de pessoas, porque Deus desde sempre Deus chama o mundo, chama o mundo. Tem uma experiência em Mateus capítulo 22, que depois que o rei prepara uma festa para o seu filho, ele tem a rejeição de muitas pessoas, então ele ordena para o grupo de servos saírem pelas vielas, pelos becos, pelas ruas sem saída, pela periferia, pela parte nobre, por todos os cantos e chamar a todos, porque o rei, depois da negativa de alguns religiosos, de algumas pessoas com boas prerrogativas, ele nivela o sarrafo por baixo. E ele diz assim: pode chamar todo mundo agora, chamem todos para a festa, o banquete está pronto, o meu filho vai se casar. E segundo a parábola de Mateus 22, o rei pede para que todos venham, quem aceitar pode chegar. É claro que essa parábola revela o projeto de Deus, o coração de Deus na direção da humanidade. Na revelação bíblica, seja no Antigo Testamento ou no Novo, Deus sempre chama a humanidade. Deus chama
o honesto, Deus também chama o desonesto. Deus chama aquele que conhece bastante, mas também Deus chama o indouto, aquele que não conhece nada. Deus chama o rico, Deus chama o pobre, Deus chama todos. Pedro, no capítulo 3 da segunda carta, no finalzinho do versículo 9, ele diz que Deus deseja que todos sejam encontrados. O texto diz que Deus não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam, diz o texto. E é um capítulo que fala sobre o final da humanidade. Deus se revela na sua palavra com um desejo ardente de que todos aceitem positivamente o chamado dele. Deus está chamando o mundo. Esse é o primeiro aspecto que eu quero trazer. Deus, ele olha para a humanidade e ele se preocupa com a eternidade que ela vai viver, então ele passa a chamar a humanidade. É importante entendermos que esse primeiro aspecto da vocação, ele fala sobre mais a eternidade do homem do que outra questão. Deus não quer que a vida da sua principal criação, a humanidade, feita à imagem e à semelhança dele, seja direcionada para um lugar onde a presença dele não está. Então Deus chama para a humanidade fugir desse lugar de trevas, porque Deus não está ali. Deus chama a humanidade para fugir desse lugar de dor e sofrimento, porque Ele não estará lá. Há um lugar na eternidade que será determinado pela aceitação ou não do chamado de Deus para a criação. Deus quer que cada um de nós olhemos com muita atenção agora para esse primeiro aspecto do chamado. Deus ama o mundo e por isso Ele chama o mundo para a salvação eterna. Deus chama os salvos para viver ao seu lado, segundo a graça de Jesus. Depois de chamar o mundo, nós encontramos o segundo e último aspecto que eu quero trazer nessa noite, que é sobre o Deus que chama os remidos. Deus, depois de chamar o mundo para a salvação eterna, Deus chama os salvos para o mundo. Vamos falar de novo. Depois que Deus chama o mundo para a salvação eterna, Ele chama o salvo para o mundo. Deus oferece a nós o segundo aspecto da vocação, do chamado, que refere-se aos remidos. Esses são, então, apenas os dois aspectos que quero trazer hoje. A primeira porta que a humanidade pode entrar em sujeição à vocação de Deus é a porta da salvação. Essa porta, ela é aberta para todo mundo. E a segunda porta que eu quero destacar é aquela que dá acesso ao segundo aspecto da vocação divina. E essa segunda porta, ela não pode ser acessada por qualquer pessoa, mas apenas por aqueles que estão em Deus, na pessoa de Cristo. Depois de entendermos sobre a primeira porta, nós precisamos nos debruçar sobre a segunda porta, que fala sobre o Deus que está dentro de um universo santificado, chamando pessoas para se adentrarem. Essa porta, ela está depois da remissão, essa porta está depois da obra de Jesus. Pelos méritos de Cristo, há um lugar que apenas o novo nascido pode entrar. São pessoas que são retiradas da escuridão existencial e passam a viver na luz que é Cristo. São pessoas que vivem cheias da presença do Espírito Santo num processo de santificação que vai terminar com a glorificação do corpo quando Jesus Cristo voltar, ou quando a morte física chegar.
O segundo aspecto da vocação, ele é destinado apenas para os remidos. Há um aspecto específico para os remidos. Há um lugar de acesso específico para os remidos. E as duas naturezas dessa vocação de Deus, a mais geral, que é para o mundo, e a mais específica, que é para o remido, elas têm, segundo a Bíblia, a mesma importância. Não há maior e não há menor. Será que a gente sabe exatamente a importância de vivermos a salvação em Cristo? Será que temos a dimensão do que significa a eternidade ao lado de Deus? Será que a nossa mente, o drive da nossa razão, da nossa capacidade de raciocínio pode mensurar o que significa de verdade estar eternamente ligado a Deus? E quando olhamos para a Bíblia, Deus dá muita importância para o primeiro aspecto da sua vocação, que é a salvação da humanidade, mas Ele também dá muita importância para o segundo aspecto da vocação, que é um caminho para os remidos. Enquanto o primeiro aspecto do chamado fala da salvação da humanidade, o segundo fala da configuração da vida dos salvos. Não há diferença de importância entre as duas coisas. Todo mundo está comigo até aqui? Há duas expressões importantes para definirmos a vocação de Deus. A primeira é o mundo que Deus chama. E a segunda são os remidos que vivem com Deus. E eu gostaria de terminar essa parte de reflexão, pensando sobre esses dois aspectos, dando uma ênfase muito clara, principalmente no segundo aspecto. Porque há duas perguntas necessárias que precisamos responder nesse momento. Eu quero começar com o primeiro aspecto. Já respondemos de forma afirmativa o primeiro chamado de Deus para a nossa vida? Deus enviou o seu Filho para que fôssemos resgatados da condenação eterna. Eu queria perguntar a você com muita abertura de reflexão e com muita seriedade: você tem certeza que o Espírito Santo está dentro de você, morando em sua vida? Porque no primeiro aspecto da vocação de Deus, nós encontramos Deus chamando o mundo. Eu quero perguntar a você, quero reiterar essa pergunta a mim: será que já entregamos a direção da nossa existência nas mãos de Deus? Você sabe qual é o valor da obra de Jesus? E como essa obra atinge você? Você busca diariamente uma relação com esse Deus que chama e que salva o mundo? Você tem certeza que você recebeu do Espírito Santo um selo eterno para a sua vida? Porque a Bíblia diz em Efésios 1, 13 e 14, que quando nós cremos em Cristo, Ele coloca em nós um selo do Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo, que é a própria presença do Espírito Santo, é a nossa herança, até o dia em que Deus vai nos resgatar como sua propriedade, para o louvor de sua glória, diz o texto. Nós temos certeza que nós recebemos um dia essa obra redentiva de Deus em nós. Ou seja, Deus está chamando o mundo desde os primórdios da história. Eu preciso agora que nós tenhamos muita disposição para refletir nesse momento se já respondemos afirmativamente esse chamado de Deus, essa vocação de Deus direcionada a nós de uma forma clara. Nós temos o selo do Espírito Santo. Não há mensagem mais importante, oportuna e pertinente do que essa.
nos dias que vivemos, temos testificado que a nossa vida foi selada pelo Espírito Santo. Se Deus te chamar agora, você está pronto para estar com Ele? Deus chama o mundo e nós precisamos primariamente descobrir se nós recebemos esta vocação de Deus de forma afirmativa ou não. Você está pronto para morar com Cristo? Se por alguma disfunção fisiológica da sua vida, uma veia que tem uma espessura de uma linha, entupir, e você for submetido agora a uma transição do físico, do temporal, do passageiro, para o eterno, o atemporal, aquilo que é para sempre, você está pronto? Sobre o primeiro aspecto da vocação de Deus, como você está? Você fica envergonhado quando você recorrentemente volta às práticas do passado, os pensamentos do passado, os comportamentos que envergonham a tua consciência cristã, as atitudes que entristecem o Espírito Santo. Você fica envergonhado quando isso acontece, ou você está sentado num lugar de pecado que para você há conforto, há cômodo? Você fica constrangido quando você dá um mau testemunho às pessoas que estão próximas de você? Tem algumas perguntas que nos ajudam a perceber sobre a nossa condição diante do primeiro aspecto da vocação. Você já respondeu de forma afirmativa a respeito do primeiro aspecto do chamado de Deus? Se sim, bendito seja o Senhor. Sabe aquele respiro que você dá de alívio? Se sim, louvado seja o Deus Pai das luzes. Se você tem força o suficiente para encher os seus pulmões e dizer sim, eu entreguei a minha vida para Jesus. De vez em quando eu titubeio, balanço, falho, mas a minha vida está nas mãos de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês e com muita alegria vamos celebrá-lo. Romanos 8. Quero ler alguns versículos com vocês, você poderá nos acompanhar. Versículos 1 e 2. Esse texto é para você que respondeu afirmativamente que Jesus é o Senhor da tua vida. Agora, vírgula. Portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você. Pois em Cristo Jesus, ou pois Ele, Cristo Jesus, nele, a lei do Espírito que dá vida superou absolutamente a lei do pecado que leva à morte. Versículos 15 a 17. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos herdeiros de Deus e, portanto, cordeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Versículos de 31 a 39. O que podemos dizer diante de tantas coisas maravilhosas? Percebam que esse pronunciamento é para aqueles que aceitaram o primeiro aspecto da vocação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve
acusar os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos? Aqueles que entenderam a vocação de Deus e responderam de forma afirmativa ao seu chamado. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado num lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, as perseguições ou morte, miséria, perigo ou ameaça de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido, e eu desejo que eu e você também nos convençamos integramente que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você recebe essa palavra sobre a sua vida, a partir da sua decisão consciente e arraigada na fé, há uma segunda pergunta necessária que precisamos responder nesse momento. Eu termino com ela. Se você já recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, é momento de você responder agora se você já aceitou o segundo aspecto da vocação de Deus. Porque nós já aprendemos que são dois aspectos. Eu quero acreditar que se eu perguntar aqui, quantos já receberam a primeira vocação, o primeiro chamado de Deus, eu quero presumir que todos vão ficar em pé. Porque é a melhor escolha, porque é uma escolha inteligente. E é uma escolha que foge do mundo, da nossa cognição, dos nossos desejos. É uma escolha que vem de Deus e Ele nos pega, e Ele nos transforma. Se você for aquela pessoa que, diante de uma pergunta como essa, fica em pé, nós precisamos responder agora sobre como temos lidado com a segunda vocação de Deus. Deus tem uma vocação para você para a eternidade, e essa vocação é a salvação eterna, mas também Deus tem uma vocação para você que vai até o final da sua vida no mundo. Você entrou no universo remido por Deus através de Cristo, e dentro deste universo que se chama salvação, que se chama reino de Deus, existe uma segunda porta, que é a segunda vocação de Deus, que você tem, que eu tenho e que nós precisamos enxergar. Você conseguiria descrever qual é a segunda porta, o segundo aspecto da vocação de Deus para a sua vida? Se você tem, pela fé, paz no coração, o selo do Espírito Santo concernente à obra redentora de Jesus na sua vida, bendito seja Deus. Romanos 8 é realidade para você. Nada pode separar a sua vida daquele que está no trono governando todas as coisas, que é Deus, o Senhor da existência. Bendito seja o Senhor. Agora, se você, diante dessa realidade celestial, em que o reino de Deus se estabeleceu em você, tiver dificuldade de encontrar a segunda porta, é tempo de sermos confrontados pela palavra do Senhor. Dentro desse universo onde você vive, que Deus está, na presença do Todo-Poderoso, existe uma porta da vocação de Deus em sua vida.
E sobre a segunda vocação de Deus em nossa vida, nós precisamos entender como funciona. E aí eu vou terminar voltando para o texto que nós lemos no início. O texto que fala sobre o chamado do Pedro, André, o Tiago e João. Algumas verdades são expostas aqui, e eu gostaria de trazer só duas. E nós vamos orar. Pensando sobre a segunda porta, nós estamos agora na segunda porta. Pensando na segunda porta, eu gostaria de pensar com vocês que Deus, Ele tem uma vocação para mim e para a sua vida, e que fala sobre o mundo e não sobre a eternidade. Alguma coisa de errado aí na projeção? Podemos achar ali? Isso. E o primeiro aspecto é que aqueles que estão em Cristo precisam entender o segundo aspecto da vocação, conscientes de que Deus está chamando para uma obra no mundo e não na eternidade. Interessante que nesse segundo aspecto, que fala da vida no mundo, não há possibilidade de exercer bem a vocação estando desocupado. O texto diz, que nós lemos, Mateus capítulo 4, que Jesus ele se aproximou do Pedro e do André e os encontrou jogando, versículo 18, jogando redes ao mar. E o versículo 21 diz que Jesus se aproximou do Tiago e de João e os encontrou consertando redes num barco com o Pai. Deus chama os remidos. E Deus chama apenas os que estão ocupados. Diante desse chamado vocacional de Deus para a sua vida, você que encontrou Jesus já como Senhor e Salvador, Deus tem uma porta para você entrar, e essa porta só pode acessar aqueles que estão muito ocupados na vida. Essa porta não é para os juniores que não trabalham, para as crianças que não precisam se preocupar com nenhuma louça. Nem tampouco essa porta é exclusivamente para os aposentados que têm uma vida boa com uma gorda aposentadoria. Segundo a experiência, no segundo aspecto da vocação, Deus está nos chamando e Ele se interessa para aqueles que estão bem ocupados. Interessante que Pedro e André estavam iniciando ali um processo de pesca promissor para aquele dia, porque o texto diz que eles estavam jogando as redes no mar. Sabe aquele vigor da parte da manhã? Aquele vigor que toma você toda segunda-feira cedo, que você chega no lugar e cumprimenta todo mundo porque você está com a bateria 100% carregada. Eu fico imaginando o Pedro e o André com esse vigor, logo pela manhã. O texto diz que eles estavam jogando as redes para o mar porque o dia prometia. E o versículo 21 diz que o Tiago e o João estavam consertando redes no barco com o Pai. Aqui denota que no dia anterior ou na noite anterior a pesca foi bem sucedida, e então eles tinham que preparar ali as redes no barco para recomeçar o trabalho. Então eles estavam arrumando a consequência de uma noite bem produtiva de pesca. E quando eles estavam no ímpeto do trabalho, envolvidíssimos com ali o afazer deles, o texto diz que Jesus chegou e os chamou. O segundo chamado de Deus que nos alcança, ele é direcionado somente para os que estão muito ocupados. Se você é salvo, o segundo aspecto de Deus para você, da vocação de Deus para você, é que há uma vida no mundo que você precisa construir. Você precisa construir uma vida no mundo. Não dá para, como eu disse no começo, desassociar um aspecto do outro. Se a salvação é ouro para você,
O seu chamado no mundo também é ouro para você. Se Deus coloca a sua salvação num lugar de muita importância e valor, o chamado da sua vida no mundo também é uma coisa de muita importância e muito valor. Por quê? Porque a vocação de Deus, ela se desenha em dois aspectos. O aspecto em que Ele nos salva para uma eternidade gloriosa em sua presença, e o aspecto em que Ele nos coloca no mundo para uma missão também gloriosa em sua presença. Percebam como que pode haver uma leve discrepância entre os dois aspectos da nossa vida. Deus chama os ocupados, Deus chama os que trabalham muito durante o dia, Deus chama os que também trabalham à noite, Deus chama os que estudam e trabalham ao mesmo tempo. E voltam para casa de ônibus, num percurso de 15 quilômetros. Deus chama os que trabalham e estudam, e que também têm filhos. Deus chama os que fazem muita hora extra, como uma família grande e trabalhosa. Deus chama estes. Deus chama a nossa vida, que é muito ocupada. Deus chama você para uma obra gloriosa, que na balança de Deus está no mesmo peso da sua salvação. A segunda vocação não é para os desocupados. Além disso, a segunda vocação, ela está sustentada no resgate dos não alcançados. E é a última coisa que eu trago. Deus chama os remidos para alcançar os não alcançados ainda. A segunda vocação, ela vai falar sobre essa obra missionária no mundo. No versículo 19, Jesus disse para os seus discípulos: agora eu farei de vocês pescadores de gente. A palavra de Deus é muito direcionada. Meus irmãos, minhas irmãs, a sua vida só será uma vida com sentido se você entender que Deus está chamando você para tocar nos não alcançados. Gente de Deus, isso não é brincadeira. A nossa tradição cristã, ela pode sufocar o nosso coração, sufocar no nosso coração esse ardor pela vocação de Deus no mundo. Eu desejo muito, na minha dificuldade aqui talvez de expor alguma coisa, que o Espírito Santo traga no teu coração essa chama de que a salvação é uma coisa inimaginável, que nós temos que celebrar todo instante da nossa vida, mas que equivalente a ela existe um projeto de Deus para vivermos aqui com a mesma intensidade e paixão. Não há, vocês estão entendendo isso? Não há salvação, remissão, transformação, libertação, vivificação na humanidade desassociada de uma vida no mundo que é alimentada pela visão de Deus em resgatar o mundo, porque Deus está chamando o mundo. À medida em que pessoas aceitam o seu chamado, elas embarcam num projeto que continua em consonância, continua pelas mãos de Deus, num processo de salvamento do mundo, ou de salvação da humanidade. Há uma vivência restauradora da igreja de Deus, nesse chamamento de Deus no mundo, para o mundo de salvação. E não tem como desassociar o que Deus fez na nossa vida do que Deus continua fazendo no mundo. Olha, nenhum serviço, nenhum ministério, nenhuma função na igreja pode ter validade para Deus se não tocar nos não alcançados. Tem algumas coisas que são indicativas para a nossa autoavaliação. Por exemplo, seja forte agora e puxe comigo aí no seu extrato da semana. Por quantas pessoas você conseguiu orar nessa semana com intencionalidade? É isso aí. Com quantas pessoas você orou nessa semana com propósito? Aquele propósito de chegar na pessoa e falar assim: eu quero orar com você agora, posso? E você
ora pela pessoa. Para quantas pessoas você conseguiu testemunhar a sua fé com clareza? Não com um alto grau de camuflagem, mas uma coisa direcionada, uma coisa direta, uma coisa clara. Olha, é o seguinte, eu queria dizer uma coisa para você bem simples. Olha, Jesus mudou a minha vida e Ele tem enchido a minha vida de alegria, de realização, e eu vou morar para sempre com Ele. Eu queria muito que você conhecesse e experimentasse a presença de Deus na sua vida. Difícil falar isso? Quem sentiu a presença de Deus através de você essa semana? Pense inclusive do ambiente primário da sua casa, do grau 1 da sua família, aqueles que dividem a cozinha com você. Pense a partir deles, se estendendo a outros. As pessoas têm sentido a presença de Deus através da sua vida, porque você sai da sua casa depois de uma devocional matinal bem feita, com uma oração bem caprichada, depois de um tempo em que você se emocionou na presença de Deus, Ele falou com você na palavra, você sai para o seu trabalho, entra no carro, pega o Uber, pega o coletivo, pega o que for, e você vai derramando a presença de Deus em todos os lugares que você toca. Pense sobre o grau de envolvimento que você tem com o segundo aspecto da vocação de Deus. Com qual intensidade você tem buscado a presença de Deus? Conhecido mais o Senhor? Com qual paixão você tem convidado as pessoas para tomarem café com você no pequeno grupo? Não tem sido bênção um pequeno grupo? Tem sido ou não tem sido? Meus irmãos, é um oásis para nós. Como Deus fala, como as casas vão ficando pequenas de novo, que lugar maravilhoso. E aí, a gente celebra o que lá? Romanos 8, não, olha, estamos seguros em Deus, é bom demais vivermos em Deus, Deus é maravilhoso. E aí parece que a gente se estaciona no primeiro aspecto da vocação e apenas celebra o chamado de Deus que foi aceito por nós. Mas e quanto ao segundo aspecto, que Deus está nos chamando para um ambiente direcionado de transformação do mundo através da nossa vida? E Ele vai usar aqueles que não estão à toa, desocupados, mas Ele vai pegar estes que estão mesmo ocupados e que vão entender que é necessário tocar nos não alcançados. Todo nosso esforço, tudo que a gente faz na vida precisa tocar na vida de pessoas. A segunda vocação não é para os desocupados e ela também é sustentada no resgate dos não alcançados. Amém. Eu quero convidar você para orar comigo. É um momento de decisão agora. Deus nos trouxe aqui para essa decisão. Você não veio assistir um número musical, muito longe disso. Você não veio assistir uma palestra motivacional. Você não veio assistir uma palavra para acariciar o seu ego, para dar um pouco de gás para você na semana, porque você está meio abatido nesses dias. Você não está aqui num grupo de ajuda, você não está aqui num grupo que vai ajudar você a buscar um pouco mais de equilíbrio emocional. Esse grupo pode oferecer muito mais do que isso, mas não é a proposta dele. A proposta dele é pronunciar que Deus está nos chamando para uma vida que não é medida nos padrões, na régua, nos níveis, nos pesos desta vida humana. Deus está nos falando de uma vida que está arraigada, sustentada, equilibrada no sobrenatural do Espírito Santo. Deus está nos falando sobre um compromisso com o eterno Deus que transcende e muito qualquer tipo de consciência moral, de equilíbrio emocional, de estabilidade financeira, de conhecimento intelectual. É uma vida que nasce no Espírito Santo, que a morte não pode assombrar, que o homem mau não pode assombrar, que a doença não pode assombrar, que o presente, que o porvir, que nada pode assombrar. Nós estamos falando aqui de uma palavra eterna de Deus,
que transforma, que consome, que ajusta a vida humana numa frequência, numa sintonia, num padrão eterno. Nós estamos falando do Deus que está nos chamando, do Deus que quer tomar a nossa vida, do Deus que quer pegar a nossa agenda, do Deus que quer pegar os nossos dias e colocar a nossa vida e toda a nossa existência no lugar onde o reino de Cristo está estabelecido. Deus está nos chamando não para constituirmos um clã ou uma comunidade religiosa, pessoas que têm uma consciência libada, uma consciência moral justa. Deus não está nos chamando para esse tipo de comportamento, mas uma vida, conforme diz Gálatas 6, que é vivida no Espírito, que é constituída no amor, na devoção, na adoração ao Deus dos céus. Deus está nos chamando para uma experiência em que nós vamos dizer para Ele, sim, um categórico sim, sim, Senhor, nós queremos viver o Teu chamado. Entendemos que o Senhor está nos chamando, e para nós, o que é de mais precioso nessa existência é vivermos o Seu sim. E diante dos absolutos méritos de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a sua triunfante vitória ao terceiro dia sobre a morte, Ele, conforme diz Paulo aos Efésios, nos tira do túmulo espiritual junto com Ele e nos coloca para vivermos nas esferas espirituais, no lugar onde Cristo está. Nós já somos parte da nação genuína, da nação consagrada de Deus. E a partir desse lugar que Jesus está, nós encontramos a segunda porta. Nós encontramos Deus ecoando do céu a segunda vocação, o segundo chamado. E agora Deus nos aperta, porque Ele fala sobre uma vocação no mundo. Ele diz, através de Romanos 8, fiquem contentes, se satisfaçam, porque nada pode separar vocês de mim. A obra do meu Filho na cruz foi satisfatoriamente completa. Mas existe uma segunda porta. E aí no reino de Deus a gente transita para lá e para cá, avalia isso, avalia aquilo, mede isso, mede aquilo, e às vezes fica perdido e não consegue encontrar o segundo aspecto da vocação de Deus. Há uma porta. E essa porta, ela deve ser tomada por todo o nosso campo de visão. Nós temos que correr na direção dela. E não importa a carga de trabalho que você tem essa semana, não importa quantos livros ou quantas páginas você vai precisar ler, não importa as demandas difíceis que você tem na sua rotina prevista nessa semana, não importa o tamanho da sua família, não importa se você tem recurso ou não, não importa se você está 100% em sua saúde física ou não, não importa, há uma porta para nós. Nós temos que, em nome de Jesus, de uma vez por todas, entender que a vocação da salvação em Deus, na pessoa de Cristo Jesus, outorga, derrama, designa sobre nós a responsabilidade de, apesar de toda a ocupação que nós temos um chamado. Nós temos um chamado no mundo. O chamado para a eternidade já foi aceito, homologado. Deus já assinou, Cristo assinou, o Espírito assinou. Ele é o selo da nossa vida. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Se sucumbirmos, se tombarmos hoje nessa terra que um dia vai comer o nosso corpo, nós estaremos imediatamente com o Senhor. Já está tudo resolvido quanto a isso. Mas a vocação de Deus, ela tem um segundo aspecto, que fala sobre o que nós vamos fazer nos dias que nos restam aqui. E aí nós temos que entender que Jesus chama para si os que estão muito ocupados. E esses referem-se a nós. E temos que entender de uma vez por todas. Conforme Jesus disse para André e Pedro, farei de vocês pescadores de homens. A questão de Deus não é sobre a edificação de uma comunidade religiosa. Apenas nisso. A questão de Deus é de tocar nas pessoas com intencionalidade, clareza, propósito, virtude, poder. O dínamo de Deus
prometido por nós em Atos 1:8, que nós seríamos testemunhas de Deus em Jerusalém, Samaria, Judéia e aos confins da terra, porque receberemos o poder do Espírito Santo. Esse poder está em nós para sermos testemunhas. Se fazemos pastéis hoje para a cantina, o que essas irmãs trabalharam hoje, esses irmãos trabalharam, é porque queremos tocar em pessoas. Se abrimos a nossa casa para receber o grupo pequeno, é porque queremos tocar em pessoas, queremos tocar nos não alcançados. Se publicamos coisas na rede social, se temos a oportunidade de orar por pessoas, de convidar pessoas, de amar pessoas, porque nós queremos tocar nessas pessoas, porque essa é a nossa vocação. Não há corpo do Rei Jesus destituído do interesse por pessoas não alcançadas. É tempo de acelerarmos isso. Quantas pessoas convidamos para estar aqui hoje? É tempo de mudarmos algumas coisas. Quantas pessoas convidamos para estar no último encontro do pequeno grupo? Começaremos nos próximos dias o discipulado. Nós precisamos revelar uma intensidade com Deus diária a partir do discipulado. Temos que tocar em pessoas. Há uma porta que nós vamos entrar em nome de Jesus, que revela o segundo aspecto da vocação de Deus. Senhor, nos pedimos a Ti, o Senhor comece a falar no nosso coração fortemente agora. Deus, comece a falar no nosso coração agora. Existe aqui vidas com o coração arrependidos. O Senhor consegue enxergar profundamente. Pai, não nos deixe perdidos no reino do Senhor sem entender essa porta. E se por acaso, Senhor, há alguém aqui nessa noite que ainda não encontrou Jesus como Senhor e razão da vida, Deus, o Senhor está chamando. Faça agora o milagre da salvação. Talvez tenha alguém aqui que já ouviu falar bastante sobre o Evangelho, mas que nunca sentiu a presença sobrenatural do Senhor, mas está sentindo hoje. Senhor, dê a ela em nome de Jesus, dê a ele em nome de Jesus coragem para se posicionar diante do chamado do Senhor. E mediante a salvação em Cristo, a começar em mim agora, comece a mudar a minha vida naquilo que é necessário. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor jamais vai consentir com desculpas de que estou muito ocupado, desculpas de que não tenho tempo, desculpas que tenho muita atividade, desculpas que não tenho muita saúde, desculpas que não tenho muito dinheiro, desculpas que não tenho um carro, desculpas que não tenho condições, porque não tenho conhecimento, desculpas que a família é muito grande, desculpas disso, desculpas daquilo. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor não vai aceitar, porque o Senhor só procura os que estão muito ocupados. E ó Deus de amor, a começar em mim, alcançando todos nós, comece a limpar o nosso coração, comece a mudar a nossa vida agora. Há um rio do Senhor que fala sobre esse lugar de cura, e eu desejo muito viver isso. Ore a Deus agora. Comece a falar com o Senhor, com os olhos fechados. Comece a falar com o Senhor. Comece a derramar o teu coração diante do Senhor.